Boa noite, pessoal, tudo bem? Alexandre aqui da Clasmec Educação. Infelizmente, hoje, devido à chuva, a gente teve uns pequenos probleminhas técnicos aí e a gente precisou começar um pouquinho atrasado devido à chuva, pessoal. Bom, para vocês que não me conhecem, eu sou o Alexandre Mesquita, da Clasmec Educação, e trabalho aqui juntamente com a Carla Luxic. Devido também a essa chuva forte que a gente teve aqui no estado de São Paulo, infelizmente também a gente teve um contratempo na casa da Carla também e acabou ficando sem eletricidade lá, por isso ela não está aqui hoje conversando com vocês, tá ok? Mas a gente está aqui justamente para dar continuidade e hoje com a nossa professora e grande amiga Sônia Alegretti. Professora Sônia, seja muito bem-vinda. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Um grande prazer. Maravilha. Hoje a professora Sônia vai falar com a gente, pessoal, sobre... Maravilha. Ela vai falar do presencial ao online, os desafios enfrentados pela escola durante a Covid. Bom, primeiramente eu vou pedir para a professora Sônia se apresentar, falar um pouquinho da história dela aí para vocês. Ela aí que é doutora em educação, pesquisadora, escritora e deu aula na PUC São Paulo por mais de 20 anos, tanto nos cursos de graduação quanto de pós-graduação. Professora, conta um pouquinho da sua história para a gente aí, conta um pouquinho do know-how que você tem para que o pessoal conheça cada vez mais sobre a grande maestra que você é, por favor. Imagina, fica isso. Na verdade, eu nasci dentro de uma escola, minha família tinha uma escola, e quando chegou lá pelos idos de 1992, a gente estava para fechar essa escola, e eu já mexia com tecnologia educacional, então sou meia dinossáurica, tá? Na verdade, não era nem educacional, mas a escola que eu tinha era técnico de processamento de dados, então eu tive que aprender a mexer nos computadores para orientar os professores. Nesse meio tempo, aí eu dei aula para a educação fundamental 1 hoje, e eu fazia alguns projetos ainda, como a história não é Lego, é um programa, esqueci o nome, da tartaruguinha lá. Arduino, algo mais... Não, antes, o avô do Arduino. O avô do Arduino. Acho que é a transmissão. Oi. Deixa eu desligar aqui, que eu acho que a gente está com um probleminha na transmissão, que ela deu uma congelada. Aqui está chovendo demais. Sônia? Oi? Oi, está chovendo aqui. Sim, hoje o tempo... Não está ajudando. Mas tudo bem. Vamos começar. Sim, o tempo está bem... Mas vamos dar continuidade. Vamos dar. Você estava falando que eu comecei a trabalhar com educação, com tecnologia e educação em 92. Antes disso, em 90. Certo. E ainda com aqueles programas, agora sumiu o nome, mas é o avô do Arduino, tá? O avô do Arduino? O avô do Arduino. O avô do Arduino, o avô do Scratch, o que você imaginar. Eu sou daquelas que usei TK-85 e Prológica CP500. Então, o que aconteceu com tudo isso? Eu acho que eu estou sem som. Ou está com som? Tá me ouvindo, Alex? Você está me ouvindo? Minha mãe falou que já estava indo. Oi, estou te ouvindo. Peraí. Tá, ok. Então, nesse período, eu comecei a trabalhar na universidade, né? Passei a trabalhar na universidade e, nesse meio tempo, eu trabalhava no sentido mesmo no curso de pedagogia da PUC, mas nunca esqueci a tecnologia. Certo. Daí teve um grande projeto lá chamado PEC, que fazia exatamente, articulava a parte de educação à distância, a parte de videoconferência e a parte presencial. E eu já trabalhava com tecnologia, mesmo na PUC eu dava aula para tecnologias e multimeios. E aí eu fui convidada a coordenar tudo isso.
né? Já a minha dissertação de mestrado foi a utilização de tecnologia, tanto na administração, que eu era uma programadora, e também na parte educacional. Certo. Daí, lá quando eu estou lá no PEC, aí eu faço meu doutorado utilizando as redes, e aí eu já enveredo tudo para a tecnologia educacional. Então, assim, eu tive uma formação inicial em escola básica, depois eu fui para a universidade, fiz meu mestrado, meu doutorado, trabalhei, dei aula aí para o Alex, trabalhei no pós-graduação, sempre na área de tecnologias, trabalhando com projetos tecnológicos, tanto na Petrobras como na Editora Moderna, eu trabalhava com projetos. Daí, eu recebi um convite para voltar à direção de escola. E aí eu fiquei meio em dúvida, será ou não? E aí veio a grande questão, será que tudo que eu escrevo para a escola é aplicável mesmo? Ou é coisa de sonho de pesquisadora, né? E aí, efetivamente, eu fui para a escola, continuei na PUC por mais 4 anos, aí equilibrando escola e universidade, mas a escola começou a crescer, era uma escola que estava em desenvolvimento, começou a crescer, e aí eu tive que escolher. E aí eu optei por fazer maluquices na educação básica. E esse ano, assim, tudo que eu acho que eu desenvolvi com tecnologia na academia, ela foi muito útil nesse momento de pandemia, né? Quer dizer, sim. Eu fui responsável por ajudar a aprovar o curso de educação matemática na PUC São Paulo. Então, quer dizer, a gente trabalhava muito com a educação à distância. Maravilha. Né? Ó, você contou aí um pouquinho da sua história para a gente e vamos agora entrar no tema da nossa live de hoje, que é justamente perguntar como que foi para você, como que, não só para você, como você viu também nas outras escolas, como que foi o enfrentamento do ensino básico durante a pandemia? Quais foram os desafios enfrentados não só pela sua escola, mas também por outras escolas, porque creio eu que você é sempre uma pessoa bem articulada aí, conversava com os diretores de outras escolas e tudo mais, também estava por dentro de todo o contexto aí da pandemia. Como que foi como que foi para o ensino básico aí enfrentar essa pandemia? Olha, eu acho que foi muito complicado, porque não foi uma situação como numa universidade que você opta por instituir a educação à distância, né? Quer dizer, você não... A universidade, num período, ela falou assim, bom, agora eu vou ter cursos à distância. Então, isso eu sempre falei com vocês em sala, para a gente estabelecer uma educação à distância, você demora um tempo, uns 6 meses aí capacitando professor, explicando as bases de uma educação à distância, explicando como faz uma gravação, como é que você divide o desenho instrucional, qual a plataforma você vai utilizar, a customização dessa plataforma, né, que você tem. Sim. Não, dia 23 de março, para todas as escolas, fechou o cenário. E aí, eu diria que foi assim, cada um para o seu lado. Eu até dei um curso, montei aí para ajudar os professores, um curso de como preparar curso à distância. Porque, assim, sim, cada um fazia o que dava. Então, você tinha situações, que acho que podemos falar um pouquinho sobre isso, de escolas que simplesmente fizeram a transposição do seu momento presencial para um momento à distância. Sim. Né? E aí depois a gente vai para as dificuldades. Pouquíssimas escolas que eu acho que atuaram como eu atuei, que foi a questão de trabalhar num modelo de educação à distância. E aí foi muito complicado, porque, por exemplo, em todas as situações, você não agradava os pais. Sim. E assim, eles atribuíam à escola a culpa do que estava acontecendo. Nossa, então eles não conseguiam entender que estávamos e estamos ainda em um contexto pandêmico e acabavam achar que a culpa era da escola e não querer dar aula presencial. Não era
diretamente, mas os insucessos do que acontecia, a culpa era da escola. E, de repente, falava assim, mas os professores não sabem, como é que faz? E, assim, era a dificuldade dos alunos, dos pais, dos avós, que tinham que acompanhar esses alunos, e as dificuldades dos professores, que a gente tinha que ensinar efetivamente o que acontecia. Porque você tem uma restrição específica do que acontece, né? Se você, como é que você vai gravar? Então, assim, muitas vezes eu devo dizer a vocês que eu fui terapeuta de professor e de coordenador, porque falando que ia dar certo, e aí teve que ter muita firmeza. Então, assim, eu tinha uma facilidade por ter vivenciado a IAD. Então, a primeira situação que a gente fez foi colocar uma plataforma de aprendizagem, um e-learning, que a escola não tinha. A escola sempre usou tecnologia, né? Então, por exemplo, todas as salas têm computador, os alunos eu tenho laboratórios móveis, a gente usa a tecnologia para desenvolver a aprendizagem, mas não numa vertente de uma educação à distância. Sim. Então, eu fiz vídeos direto para pai, explicando o que era uma educação à distância, para professor, treinamento. Então, foi uma loucura. Você vai ter uma calma. Eu vou te dizer, a gente entrou em março, final de março, algumas escolas deram férias para se organizar, elas entraram em férias, um mês de férias, eu permaneci, mas ela vai se estabelecer em maio. Em maio que a gente consegue ter uma média que os pais sabem o que acontece, entendem o que é educação à distância, as limitações e não limitações, a contagem de carga horária. Como eu não estava fazendo uma aula remota, eu tive que fazer contagens diferentes, que é a contagem de educação à distância, quanto equivale um exercício, quando é uma aula gravada, quanto é uma aula com interação. Todos os conceitos de planejamento de um curso à distância, e, ao mesmo tempo, você foi mentora dos seus professores em relação a ensinar para eles os princípios básicos de design instrucional. Isso. Mas sem falar que era um design instrucional. Porque senão eu não podia assustar ninguém naquela altura, sabe? Eu tinha que dar calma. E era muito interessante, porque assim, o ensino médio, até o 7º ano, eu sabia que a coisa ia rodar. Agora, educação infantil, alfabetização, eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Então, assim, a gente reunia os conhecimentos que eu tinha de educação à distância com os conhecimentos que a gente tinha acadêmico de alfabetização, de educação infantil. E um terceiro elemento, era muito importante para os menores a participação dos pais. Sim. Porque você tinha, não é fácil, por mais que eu tivesse customizado o Moodle, não é fácil uma criança entrar, interagir, saber onde está a atividade, onde vai colocar o exercício, é uma coisa impossível. Então, e fora a questão da interatividade, da interação que você teria com esses alunos. E todo mundo construindo. Mas foi uma experiência fantástica, Alex, porque assim, os professores... o que eu acho que eu já dei curso de capacitação para esses professores, quando eles se viram acuados, não tinha jeito. Sabe aquela coisa? Joga na piscina, tem que nadar. Então, num primeiro momento, eles se contraíram, sabe? Assim, não, é difícil, não sei o quê. Depois, eles que vinham, assim, Sônia, achei tal programa para colocar, Sônia, eu resolvi tal coisa. E, assim, muita reunião online. Eu acho que eu nunca fiz tanta reunião na minha vida. Nem em todos os meus anos de reitoria da PUC eu consegui fazer tanta reunião, porque era direto. Era direto essa reunião, era conversar, e assim, uma atrás da outra. Então, assim, o trabalho foi árduo, mas foi uma capacitação intensiva que eu acho que isso a gente não perde nunca, tá? Não, hoje já começam a articular e falar assim, mas você não vai tirar o Moodle, né? Eu falei assim, não vou tirar o Moodle, porque a gente trabalhava muito com o Classroom. Certo. A gente trabalhava com o Classroom, mas não numa estrutura
fechada como o do Moodle. Então, eles já tinham, eu diria assim, os professores já tinham um conhecimento tecnológico, mas não de uma plataforma fechada. Mas todas as escolas bateram a cabeça, todos os diretores ficaram enlouquecidos, todos os coordenadores tiveram crises. Imagino. Mas sobrevivemos. Maravilha. É assim, nesse contexto, então, você percebeu a dificuldade em relação a alguns educadores em lidar, de fato, com o letramento digital? Você percebeu que existia uma falta... eu vou chamar de deficiência, que é a palavra que veio à mente nesse momento, mas... eu diria fragilidade. Isso, melhor, pronto. Você percebeu uma fragilidade no corpo docente em relação às novas tecnologias, em relação ao letramento digital? Existia, de fato, aí um gap. Existia, não. Você percebeu que existia esse déficit e ele vem sendo suprido nesse momento, correto? Eu diria o seguinte, olha, a escola que eu trabalho, na verdade, ela já tinha um amparo tecnológico muito grande, tá? Sim. Por exemplo, a gente já trabalhava muito com wikis, a gente já tinha um trabalho tecnológico bem avançado. E detalhe, eu só quero abrir um parênteses aqui para você, que é o seguinte, eu lembro muito bem que quando você falou que estava entrando nessa escola lá na graduação, realmente um dos objetivos era transformar essa escola em uma escola de referência em tecnologias. Em tecnologias. Então, a gente tinha efetivamente, por exemplo, todos os professores têm iPads, todos. Certo. Tudo acontece tecnologicamente. Mas você falar de usar a tecnologia em sala de aula e trabalhar numa estrutura online é diferenciado. Então, o que era importante fazer? Eu sei que teve muita escola que esse letramento seu, que você fala, era nulo, que foi assim, foi muito sofrido. Sim. Na escola, eu diria que assim, o que eu demorei 6 anos para incutir nos professores, eu diminuí muito tempo para avançar. Então, quando você fala em trabalhar metodologias ativas no online, eles já conseguiam articular as coisas. Mas não foi uma situação fácil. Mas eu acho que a maior dificuldade não foi nos exercícios, porque se você tem os formulários do Google, não foi nisso. Foi a questão de ser gravado. Dele ter uma aprendizagem de falar assim, olha, eu não tenho meus alunos e eu preciso gravar, ou eu tenho meus alunos distantes. Até eles conseguirem aproximar essa distância, essa interação via computador, foi um aprendizado. Maravilha, maravilha. Eu vou para uma segunda questão, que é o seguinte. Diga. Você poderia diferenciar este universo do online, da EAD e das aulas remotas e da educação ou ensino híbrido? Então, só para o pessoal que está em casa também entender um pouquinho, o que é essa história de você começar a estudar no universo online? O que é a EAD, a educação à distância? O que são as aulas remotas? O que é educação ou ensino híbrido? Coloquei várias perguntas assim na sequência, mas... Explica para a gente primeiro o que é a aula online e qualquer coisa a gente volta. Né? Eu acho que assim, o grande problema desse caminhar para as escolas foi exatamente isso. Porque a IAD, ela tem uma estrutura própria que essa estrutura, primeiro, é para um curso de longa duração. Certo. É um curso que você vai ter que manter esse aluno muito tempo dentro de uma educação e que você vai utilizar as ferramentas dentro de uma plataforma para fazer a motivação desse aluno. Certo. Então, o que acontece? Imagine que eu vou fazer um curso IAD que eu só coloco alguém gravando, dando aula e dando exercícios de respostas automáticas. Isso você passa 1 semana, 2 semanas, isso cansa. Quando você trabalha, que você põe uma web aula, depois você joga um tirar dúvidas online, síncrono, depois você tira uma situação de um blog, de um chat, você coloca uma atividade e divide essa atividade com toda a turma.
Porque a realidade do IAD da escola foram pequenos grupos, eram salas já formadas. Não é uma IAD que você está dando para 1.000, 2.000 pessoas. Sim. Então, você podia fazer uma série de atividades sem cansar muito esse aluno que não tinha a habilidade nem a competência de ficar muito tempo no computador para assistir aula, para jogar, perfeito. Tá? Quer dizer, então, o que você fazia isso? Então, esse rol de atividades articulados, isso que era interessante. Primeiro que exigia um planejamento muito grande, tá? O tempo do aluno ele tinha que ter uma autonomia extremamente alta, porque ele teria que comandar, embora a gente trabalhou muito. Olha, você não entregou a atividade, você... Então, a IAD, ela se presta para períodos grandes. Certo. Porque você imagina, agora vamos passar para a aula remota. A aula remota, na verdade, é a transposição do que você faz na escola para o momento de sala de aula. Então, vamos lá. O professor está na sala, ele está preocupado em dar a aula, né? Ele nem está na sala, está na sua casa. E ele tem que ter a atenção que, geralmente, o conhecimento, a centralidade está nele. Sim. Se a gente pensar hoje numa educação onde o aprender está focado no fazer do aluno, a educação à distância dá muito mais chance. Entendi. Porque ele tem uma série de exercícios que esse professor vai interagir com ele. A interação, ela acontece na medida em que eu falo, você responde, eu falo, você responde. Sim. A educação à distância, quando você monta tudo isso, você dá esta oportunidade de interação, mesmo que o tempo não seja no tempo da aula. Sim. Agora, se você tem na aula remota, o que significa? 7h30 eu abro as câmeras, esse aluno vai assistir a aula, os professores vão dar exercícios, os alunos fazem, o professor corrige, mas não existe essa troca. A troca do exercício certo, a troca do exercício errado, um comentário do professor da forma que esse aluno executou aquela atividade. Tá certo. Só para ver se eu entendi, então. É o seguinte, nas aulas de ensino de educação à distância, de fato, elas são desenhadas, né? A proposta pedagógica dela já é pensada para um longo prazo. Então, ali você tem ali uma fase 1, onde você coloca... vamos chamar de exercícios que são pré-works, ou seja, pré-aula, onde o aluno, de fato, ele precisa fazer aquilo, ele já tem ciência, por ele ter optado por fazer um curso de educação à distância, que ele precisa fazer aquelas leituras ou aqueles exercícios para quando chegar numa aula online com interação síncrona, ele já começar só um diálogo de perguntas e respostas, Sim. e você tem um diálogo. Então, o professor ele se coloca um pouquinho ali na figura do facilitador e vocês vão construindo juntos. Depois tem as correções e tudo mais. Já na aula remota, isso não foi possível, porque até então a escola não tinha essa estrutura pensada para colocar isso em prática. Então, a aula remota é justamente quando você tem um professor, como ainda detentor do conhecimento, ele acaba tendo que informar tudo em tempo real, porque também tem aquela questão da cultura das pessoas de aula presencial não fazer a sua lição de casa, por mais que o professor, muitas vezes, numa aula presencial, também passa essa lição de casa para ele fazer. Quando você trabalha com a educação básica, você tem uma realidade. Às vezes, você dá a atividade durante a aula. Certo. Só que essa atividade não chega para o professor, porque ele não está num momento específico. Então, esse professor, ele está falando assim, olha, esse aluno deve ter feito. E o máximo que ele fala, alguém teve alguma dúvida? Mas aonde está essa dúvida é que são elas. Isto é uma questão. Outra questão é o seguinte, você vai repetir sempre o mesmo ambiente, você dá uma estabilidade do ambiente. Né? Se lembra que eu sempre falei para vocês, falar assim, olha, gente, o ambiente, ele define uma aprendizagem. Certo. Se ele é um ambiente morno, sem levar a questão da instigação desse aluno,
a primeira semana passa, a segunda semana passa, a terceira semana passa, mas ele não conseguiria rodar um ano inteiro. Tanto que você teve muitos casos de estresse de alunos que não aguentavam, chegou a um ponto que ele não aguentava mais ver o computador. Isso não aconteceu na escola. Eu tive 1 ou 2 casos de não compreensão, mas a gente sabe que aconteceu em muitas escolas. Tá? Por quê? Porque é uma mesma educação. Então, eu sempre falo assim, gente, assistir uma aula que o professor entra, ele é o detentor do conhecimento, vai falando, e de repente ele só dá um exercício para o aluno fazer, já é cansativo para os dias de hoje, para a nossa geração. Não é porque você está no computador que é moderninho, entendeu? Entendi. É pior. Esta situação piora. E agora você tem um complicador, né? Que é com as deliberações do governo, que é a educação híbrida. O que a gente tem por híbrido? A gente entende por híbrido aquela educação que parte é feita à distância e parte é feita presencialmente. Então, a primeira coisa que a gente começa a vislumbrar é que o conceito que a gente tinha básico de educação híbrida, ela está sendo alterado. Porque quando você pensava na educação híbrida, você estipulava um curso para uma turma, você equilibrava, olha, isso aqui eu vou dar à distância, isso aqui eu vou dar presencial. Vamos pôr numa situação onde não tem distanciamento social. Olha, as aulas expositivas eu vou trabalhar mais à distância, os trabalhos em grupos para ficar mais fácil, as interações e as apresentações de seminários eu vou fazer no presencial, embora os alunos fizeram tudo isso à distância, tá? Trabalho em grupo, apresentação, fizemos muita brincadeira com isso. Então, você monta, olha, que atividades que eu vou fazer? Quais as atividades que são melhores para eu trabalhar à distância? Quais as atividades são melhores para eu trabalhar no presencial? Qual a periodicidade disso? Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um mês de aula à distância, vou me encontrar com esses alunos um fim de semana, eu vou... Sabe, quer dizer, você cria uma situação. Então, sim, a educação à distância, quando ela é concebida, a educação híbrida, o ensino híbrido, é essa mescla, né, entre o presencial e o à distância, mas ainda pensando para uma turma única. E pensando também para o contexto que não é o que estamos vivendo hoje, onde você pode se encontrar no museu, enfim. Hoje, como ela está funcionando? Hoje. Não, como vai funcionar, né? Como ela vai funcionar, porque ainda vai entrar aí, né? Olha, eu estou fazendo o cálculo desses 35%, essa sala vai, essa sala não vai. Hoje, o que acontece? Imagino. Você tem duas coisas. Você tem o distanciamento social. Então, uma escola que tem a capacidade, vamos pôr, para 400 alunos, a escola tem um pouco mais, mas para 400 alunos, se você pensar no distanciamento social, essa escola teria que ter uma capacidade para 800 alunos e salas para 800 alunos. Sim. Porque você tem que contar 1,5 metro para frente, 1,5 metro para trás, dão 3 metros. Então, uma sala que você colocava 30 alunos, você põe 45 alunos. E aí a gente entende um pouco porque as universidades não vão voltar no presencial. Sim. Porque são muitos alunos. E universidades têm 3 turmas, né, para um professor da aula, dependendo da universidade. Sim, não, e fora isso, são muitos alunos por turma, por sala, sim, sala física. Sim. Né? Quer dizer, então, é um quebra-cabeça. E aí a gente vai ser obrigado a fazer um híbrido rodiziado. O que significa esse híbrido rodiziado? O governo hoje colocou que você só pode ter 35% dos alunos na escola. Certo. Então, isso significa que se você tivesse quebrado a escola em 3, por exemplo, eu tenho uma sala de 3 alunos. Então, uma semana vem 10, a outra semana vem 10, a outra semana vem 10. Então, você tem
no mesmo processo educacional, alunos que estarão tendo aula presencial e 2 outros grupos tendo aula à distância, simultaneamente. Porque se você não fizer isso simultaneamente, você estoura o financeiro da escola. Então, vamos lá, para ser bem claro. O professor estará dando aula, por exemplo, das 7 da manhã às 11 da manhã para uma turma presencial. Por exemplo, eu tenho 30 alunos nessa minha turma. Então, 10 estão no presencial e os outros 20 estão em casa, tendo a mesma aula do presencial, só que à distância, devido ao contexto, enfim, que é o que se pode fazer nesse momento em relação ao híbrido. Isso, a não ser que você tenha uma escola com muito dinheiro. Certo. E que você quebre essas turmas e diga o seguinte, olha, professor, você vai fazer uma coisa única para cá, uma coisa única para cá, uma coisa única para cá. Entendeu? Entendi. Então, e aí você vai entrar exatamente numa situação que o professor, quando estiver em sala de aula, ele vai ter que ter o domínio dessa sala de aula. Por exemplo, muitas escolas, eu já sei, eles estão colocando um computador só no fim da sala. A gente usa o Meeting, tá? Ou se fosse o Zoom. O que acontece? Se eu coloco o computador para me passar a imagem para os alunos que estão em casa do que está lá, eu fico sem acesso ao computador. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar uma câmera lá, cabear para a mesa do professor que tenha um computador. Teve custo isso. Que ele faça isso, que venha para o computador, porque assim, ele tem o contato dos alunos, ele vai ver os alunos que estão conectados, né, com câmera aberta, porque o aluno adora ficar com câmera fechada, tá? Então, ele vê aqui, na hora em que ele dá uma atividade para o aluno, ele tem que dar essa mesma atividade para os alunos, e aí o que vai acontecer? Isso, se ele der uma atividade para os alunos no caderno, que não for no livro, isso já tem que estar no Moodle, para esse aluno fazer no Moodle. Certo. Certo? Quer dizer, então, ele comanda essa aula nos dois e pergunta algumas coisas para esses alunos. Olha, e aí, estão com dúvidas, não sei o quê. Não fica tão ruim, porque esse aluno vai vir à escola, tá? Quer dizer, ele não é que ele vai ter essa vida sempre, como foi na aula remota no passado. Porque, bem ou mal, por exemplo, se a gente atingir os 70% da escola, com certeza você vai ser o inverso, é uma pequena parcela que não vai vir no presencial. Mesmo que rodiziado, este aluno ele sempre vai estar em contato com a escola. E aí tem outra forma. E aí? De quanto em quanto tempo? Você fecha a semana? Você rodizia por semana? Ou você rodizia por dias da semana? E aí vai criar uma situação diferenciada para cada escola. Então, assim, essa estruturação, por exemplo, muita gente está chegando para mim, eles chegam assim, Sônia, eu vou colocar lá já resolvi, vou pôr o computador no fim da sala, você mexe com tecnologia, vou colocar o computador no fim da sala, e aí o que você tem? O professor está de máscara e de face shield. Que som que vai sair nesse computador se esse professor não tiver um microfone de lapela e o amplificador de voz para o aluno que está na sala? Nossa, então realmente o desafio para a escola não foi só apenas em 2020, mas também vem sendo agora, a partir do momento que vocês vão ter que colocar um ensino híbrido, entre aspas, porque como você mesmo falou, o ensino híbrido, ele é pensado, ele é todo estruturado para que você possa ter, de fato, outros tipos de atividades. Esse híbrido que vem sendo pensado nesse momento e que entrará em prática é um híbrido emergencial, vamos chamar assim. Emergencial, que nem a vacina. É o desafio... Gente, vocês estão entendendo o desafio que os educadores e os gestores também das escolas e dos colégios estão tendo que enfrentar? E agora tem uma pitadinha de dificuldade. Tava bom. Quando o governador chegou e falou para a gente que era 70% e obrigatório, eu falei assim, tudo bem.
Não, mas o prefeito de São Paulo falou que é 35% opcional. Então, tem aqueles pais que não querem que os alunos voltem, e aí eu tenho que fazer o IAD. Então, você vai ter um híbrido emergencial mais um IAD, que é outra estrutura. E é um direito também do pai querer que o filho não volte à escola. Se o governo falou que ele não é obrigatório, que não foi o que o Estado falou, foi o que o município deixou. Então, a coisa está pegando, viu, Alex? Pensei que eu sabia tudo de educação à distância, mas porque você tem que criar fórmulas diferentes. Sim, a parte boa é que, querendo ou não, você já tem um know-how bem maior do que muitos outros gestores de escolas. Então, você acaba sendo na frente nesse momento. Mas, é claro, a gente também entende, porque tudo que você aprendeu sobre educação à distância, que nós aprendemos sobre educação à distância, foi num contexto lindo e maravilhoso, onde a gente não havia pensado em pandemia, não havia pensado em isolamento social. Mas agora tem que se pensar numa estrutura educacional dentro do contexto pandêmico, como falado anteriormente. Mas agora eu tenho uma outra pergunta para você, que é o seguinte: tudo bem, nós já sabemos como que funciona o ensino híbrido, como você falou, como que é o ensino híbrido na sua essência, e nós também já sabemos agora como vai ser aplicado esse ensino híbrido emergencial. Supondo que a vacina chegou, todos os alunos foram vacinados, maravilhoso, a vida normal, entre aspas, voltou ao que era, né? Passando isso, as escolas vão continuar com o ensino híbrido, mas dessa vez como ele deve ser? Ou você acredita que não? Vai ser 100% presencial novamente? Eu vejo da seguinte forma. Eu acredito que as séries mais, assim, ensino médio, nono, oitavo ano, será possível em algumas disciplinas você trabalhar ou o híbrido, eu acho que mais o híbrido do que o IAD, tá? Mais um híbrido que você tem uma carga maior à distância. Porque nem mesmo esse rodiziado não seria o ideal para o híbrido, porque não dá tempo nem de se desenvolver à distância, nem no presencial. Eu acredito que, assim, oitavo, nono e médio, e as universidades, Alex, eu não tenho dúvida que com essa pandemia vai mudar completamente a estrutura da universidade. Se você já tinha uma tendência grande da EAD para a universidade, eu acho que agora decretou. Eu acho que você vai ter vários cursos, vão aumentar o percentual do que pode ser à distância, e você terá vários cursos, não fazer uma educação à distância, mas que vão se utilizar da tecnologia, disciplinas com educação à distância. O que acontece? Educação infantil. E primeiros anos, assim, Fundamental 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até sexto ano, eu diria para você que a necessidade do professor é muito importante. Por exemplo, para a educação infantil, primeiro e segundo ano, o professor é referência. Certo. Então, o que aconteceu? E eles não têm autonomia, porque a idade não deu o desenvolvimento adequado para essa autonomia. Então, sempre, por exemplo, eu tive uma história de um pai da educação infantil que ele dizia o seguinte: olha, a minha filha está aprendendo muito, infantil 4. Eu falei, que bom. Ela falou assim, só que ela faz EJA. Eu falei assim, como ela faz EJA? Ela falou assim, não, porque tudo que vocês trabalham durante o dia, eu não consigo acompanhar. Mas depois das 6 horas da tarde, que eu parei de trabalhar, eu faço tudo com ela. Por quê? Porque é extremamente importante você ter o par mais desenvolvido nessa faixa etária. Quando você vai aumentando essa autonomia. Mas é muito relativo. O que eu acho que você vai ter é uma utilização no que a gente chama de educação híbrida, não pensando em romper o tempo e o espaço, mas talvez o espaço. Das crianças, de repente, estarem falando com
você está estudando Caatinga e está falando com alguém do norte e do nordeste de uma escola, entendeu? Você pode ter as ferramentas tecnológicas, e aí os professores não têm mais o receio, entendeu? De fazer estes acordos, de você utilizar os recursos tecnológicos como um meio de efetivamente trazer a tecnologia. Eu acho que na educação básica, o que a gente sempre quis foi trazer a tecnologia em prol da construção do conhecimento. E eu acho que é a teoria da vara mesmo, né? Quer dizer, a gente estava aqui, era de um lado completamente avesso, soltou essa vara, veio para só a distância e agora vai chegar no meio termo, tá? Certo. E para cada segmento você tem uma caracterização. Olha, vou só te falar uma coisa aqui, abrir um parênteses novamente, porque tem uma pessoa que está assistindo a gente que você vai adorar saber quem ela é. É a professora Ana Maria de Grado Récio. Beijão, Ana! Beijão, te mandou um Aninha. super abraço. Beijão. Grande parceira, colocou aqui. Grande amiga. Parceira e amiga. Professora Ana é demais. Vou te falar uma outra coisa. Então, a gente já falou um pouquinho aí sobre as expectativas em relação ao ensino híbrido pós-pandemia. E você acredita que teremos uma alteração pós-pandemia na utilização da escola básica no ensino presencial? Então, uma coisa a gente falou de ensino híbrido, agora a gente está falando assim no contexto geral da escola. Então, você acredita nisso, que teremos uma alteração pós-pandemia na utilização da escola básica no ensino presencial? Olha, quando a gente fala em formação de professor, e a Aninha está aí para ajudar a gente, né? Quando a gente fala em formação de professor, as coisas não são estanque, as coisas não são uma portinha que você fecha. Olha, no momento emergencial, agora passou o momento, esquece tudo, né? Eu digo que o homem ele é muito criativo, e ser criativo ele leva a uma situação onde ele aproveita tudo aquilo que ele aprendeu para reinventar a sua prática. Às vezes ele nem tem consciência, sabe? Assim, olha, eu vou pegar aquela experiência que eu fiz. Está introjetada essa experiência nele, foi uma experiência inicialmente muito dolorosa, mas muito prazerosa. Por exemplo, o mesmo professor que chorava de desespero, no final do ano chorou de alegria. Entendeu? Quer dizer, então, eu não vejo a educação mais sem a tecnologia efetivamente. Sim. Trabalhamos muito para capacitar esse professor para o uso das tecnologias. Hoje, eu não vejo esse professor atuar sem a tecnologia. É lógico que a escola vai ter que ter uma estrutura, lógico que ela tem isso, mas a escola que oferecer esta estrutura, os professores, eles já sabem nadar, é só dar a piscina e a água. Maravilha. Sabe? Quer dizer, então, seguindo essa mesma linha, aproveitando essa sua última fala aí, é o seguinte, recentemente, no finalzinho ali de dezembro, a gente fez uma live sobre a questão seguinte, primeira pandemia na era tecnológica. E aí minha pergunta, sua escola estava preparada? Eu acho que ela estava assim. Eu acho que assim, eu não conseguiria montar toda essa estrutura em 45 dias se eu não tivesse, primeiro, eu tinha cabeamento para toda, hoje eu tenho cabeamento para toda a escola, os professores, mesmo não sabendo utilizar o Moodle, mesmo não, eu tinha uma parte de TI muito forte, sim. Tá? Quer dizer, então, quer dizer, eu acredito sim, a minha escola teve, eu acho que a escola estadual, se a gente for para o campo da escola estadual, a história não é a mesma. Porque eles tiraram o fazer desse professor, colocaram para um centro de televisão. Sim. E eles fragmentaram o processo. Eu diria que as escolas que fizeram com que esses professores pusessem a mão na massa, eles efetivamente já estão preparados
para qualquer questão tecnológica. Nossa, é bom saber isso. Então, a gente chegou a fazer essa live com esse tema aí, se a escola das pessoas estavam preparadas, e a gente trouxe um alerta gigantesco justamente para que as escolas viessem se preparar, porque, querendo ou não, essa não foi a primeira pandemia. Outras poderão surgir aí. A gente trabalha, né, e acredito também que as autoridades trabalham para que a gente não precise passar por isso mais, nem as gerações futuras, mas pode ocorrer. E aí cabe às escolas estarem se preparando justamente para isso, tanto em questão do letramento digital, quanto em questão de infraestrutura. Mas eu acho que quem passou por essa onda, Alex, mesmo que não esteja trabalhando direto com o híbrido, a entrada da tecnologia nas escolas vai ser tão grande que, se tiver que fazer temos que mudar nesse período, a coisa não é tão sofrida e ela é mais rápida. Realmente, a gente fica imaginando, fica refletindo, né? Porque foi muito doloroso, mas depois, quando você engatou, a coisa começou a funcionar. É claro, existe muitas coisas ainda para se ajustar, uma coisa aqui, uma coisa ali. E também, assim, teve escolas, vou falar escolas de outras regiões remotas, que eles não tiveram a oportunidade de se estruturar com tecnologias. Mas aí eles acabaram utilizando algumas tecnologias que a gente já usava antiga, que, querendo ou não, é o papel impresso. Então, por exemplo, no Nordeste ali do Brasil, eu fui visitar uma cidadezinha ali do interior no começo do ano, e educador curioso, né? Eu perguntei lá para o pessoal que estava tendo aula, assim, entre aspas, e eu perguntei para um dos meninos que estavam trabalhando lá, e aí ele tinha uns 12 anos, e ele falou assim que ele não tem computador em casa, ele não tem celular. Mas aí a escola, uma vez por semana, imprimia ali o material para ele, e ele tinha que sair da zona rural e ir para a escola onde ele estudava na cidade, só para recolher material e estudar. Então, é um alerta também para os governantes, né, em relação, independente da cidade, da zona que eles estiverem, de começar a investir também em recursos tecnológicos. Teve uma vez, né, Sônia, que teve aquele projeto do projeto UCA, que era um computador por aluno. Ele chegou aí para as escolas, e é engraçado, porque essas escolas deveriam ter, pelo menos, algum equipamento desse projeto. E essas escolas, principalmente nesses lugares remotos, não estão utilizando isso. E não é só isso, né? Você tem que ter conexão. Sim. Conexão. O computador é coisa fácil de você resolver, o problema é a conexão, né? Porque hoje você consegue trabalhar. Agora, a política educacional tecnológica é que me parece que, com essa pandemia, precisaria ser reacendida, né? Nós tivemos uma política educacional, tinha uma Secretaria da Educação à Distância, tinha uma Secretaria Tecnológica que cuidava disso. Me parece que isso está a reboque do próprio conselho, das secretarias do ensino básico, sem uma importância. Até porque a tecnologia, ela entrou, quer dizer, ela vinha com uma promessa de resolver a questão do tempo e do espaço, né? Essa era a visão da tecnologia. E o governo, na verdade, pensava que a educação à distância ia resolver o problema da educação que eles não deram, que eles não atendiam. Sim. Então, é uma coisa muito difícil. Quer dizer, as universidades federais, até entrarem na educação à distância, demorou um tempo. É coisa recente, né? Quer dizer, e focada para o ensino universitário. E existe até uma resistência das próprias universidades federais em adotarem, eu lembro, um percentual de aulas online. Isso. Então, o que acontece? Você tem que, sim, pegar toda essa experiência que a gente vivenciou com a educação básica. Preparar, sim, os povos distantes que não têm essa condição educacional. Preparar tecnologicamente e dar recurso para essas crianças. E colocar esses professores trabalhando com elas. Sabe? Tanto na formação docente, como utilizando recursos para
a sua própria formação. Né? Quer dizer, então, eu vejo que a política educacional tem que mudar. Se transformar, mudar. E eu acho que a gente, mesmo não estando mais na academia, eu acho que essa fase de pandemia, eu falei assim, quem sabe eu volte a escrever, porque essa fase de pandemia, ela tem muita experiência, muitos dados de pesquisa. Né? Quer dizer, a cada vez que eu olho para a minha escola, eu vejo, gente, as crianças se alfabetizaram, entendeu? Quer dizer, elas se alfabetizaram à distância. Então, é possível, né? É o que nós vamos fazer para como se alfabetiza no momento à distância. Mas não vendo que você vai para o pós-doc, né? Você já vai para o pós-doc. Ah, não sei, a escola não me deixa, a escola é muito complicado, filho. A escola é difícil sair lá. Mas eu acho que assim, a gente tem muita experiência para contar, muito artigo para escrever, né? Quer dizer, Aninha, vamos sentar para escrever, entendeu? Tá, porque essa experiência foi impactante mesmo. Quem viveu dentro da escola toda essa transformação. Sônia, para fechar, assim, o que você deixa de recado para os educadores, para os pais, enfim, em relação a esse contexto, em relação a alguma mensagem que você tenha sentido aí que eles precisam ter ciência disso? Eu acho que, assim, eu sempre falo para os meus professores, é difícil, mas não é impossível. Que o excelente é inimigo do bom. Então, às vezes, é melhor a gente se focar num objetivo, fazer as coisas com calma, com serenidade. Eu falo para os meus professores, eles querem me matar. Eu falo assim, que serenidade, irmão. Não é bem assim. Porque, assim, que a gente vai chegar lá. Que as escolas, elas têm uma preocupação da educação. Que os pais, e aí eu dividiria em duas situações. Os pais da educação infantil e primeira educação, até o seu 4º, 5º ano, eles precisam do apoio, eles precisam dar o apoio num processo de educação totalmente à distância. Já os mais velhos, eles começam a ter a sua autonomia, e que isso vai passar. Vai passar, mas vai deixar muitas coisas boas para a educação se reestruturar. Lógico que nós tivemos dificuldades e deficiências para esses alunos que teve esse processo, mas vai passar. E assim, a gente tem que olhar para essa experiência e alavancar novas experiências positivas para os alunos. Maravilha. Gente, esse é um dos objetivos de fato aqui desse canal que a gente abriu na Clasmaker Educação, trazer para vocês insights de novas tecnologias, trazer experiências também de educadores maravilhosos aí, mostrando para vocês também alguns caminhos que eles tomaram, alguns percursos, algumas dificuldades que eles enfrentaram e como eles conseguiram superar essas dificuldades, justamente também para ajudar vocês aí que estão nessa batalha aí, também trazer soluções de forma inovadora para a escola de vocês e, é claro, trazer cada vez mais um ensino, né, um processo de ensino e aprendizagem que venha beneficiar os nossos alunos. Queria lembrar para vocês uma coisinha aqui, que é o seguinte, gente, não esqueçam que a gente teve aqui, essa semana o lançamento aí do livro da Carla Luksic, tá? É o Minecraft na Educação, Construção de Mundos Virtuais. Então, você que tem interesse em saber um pouquinho mais sobre como utilizar esse software aí para meios educacionais, adquira um livro aí da Carla Luksic. Ela mostra como que foi o processo da reconstrução virtual, né, da cidade de Mariana, após aquela tragédia que houve ali. E ela também explica como que você pode ensinar jogos justamente para trazer aí um processo de ensino e aprendizagem. Então, tem aí o livro da Carla Luksic. Se vocês quiserem também, vocês podem estar entrando no nosso site, no site da Clasmaker Educação, e lá vocês também podem fazer um curso de Minecraft ou um curso relacionado às outras ações que nós temos. Para você que não conhece aí o site da Clasmaker Educação, eu vou colocar aqui para vocês rapidamente, ó. Compartilhar a tela com vocês. Vocês vão lá em www.clasmaker.com.br. Vai aparecer aqui para vocês o site da Clasmaker Educação.
a home, com nossos serviços, projetos, mundos virtuais. Vai aparecer aqui para vocês quem somos. Então, vocês vão ter aí um panorama geral de quem é a Classmaker, qual foi o objetivo dela, a sua missão, de onde que ela nasceu de fato para trazer aí para você, educador, insights e formação para os educadores, que educação é uma área que, quando a gente escolhe, a gente já tem que ter ciência que é de aprendizagem constante. Então, a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando, ainda mais nos contextos que a vida nos traz aí e vem nos mostrar isso, né? Aqui você encontra a nossa equipe, você vê quem são os participantes aí, quem são os parceiros da Classmaker Educação, que estão aí com a gente, um time de excelentes educadores também, que estão ministrando aí os cursos que a Classmaker oferece para você. Lembrando também que oferecemos consultoria para escolas que necessitam fazer formação, seja na área de animação, do Minecraft, do uso do Minecraft para educação, robótica sustentável. Mês que vem vamos abrir a turma de Robótica 1 para os professores que estiverem interessados em ter uma introdução a esse tema e começar a utilizar também esse conceito de robótica na educação. Tá ok? E aqui você vai encontrar todos os cursos que nós temos aqui da Classmaker Educação. Lembrando para vocês também que a gente tem aí o curso de gamificação gratuito rolando lá no YouTube com o professor Igor Arnaldo, onde a primeira aula foi lá no dia 12 de dezembro. No dia 8 de dezembro a gente teve a primeira aula, onde ele falou sobre o círculo mágico. No dia 12 de janeiro agora a gente teve a segunda aula falando sobre gamificando. E no dia 2 de fevereiro nós teremos a aula prática de gamificação, tá ok? Então, são aulas gratuitas, estão disponíveis no canal da Classmaker Educação lá no YouTube. Então, esqueci só de mostrar para vocês o canal da Classmaker Educação. Deixa eu entrar aqui novamente para vocês visualizarem. Então, vocês entrando no site da Classmaker, aqui, pessoal, deixa eu só puxar aqui. Aqui vocês têm aqui, vocês podem entrar no nosso canal do YouTube diretamente por aqui, clicando no ícone do YouTube, aqui no site da Classmaker. Ou vocês também podem acessar diretamente o YouTube e digitar lá, Classmaker Educação, dá Enter, vai aparecer logo o logo da Classmaker, e aí vocês podem entrar aí e visualizar todas as lives que a gente fez. Curte aqui o nosso canal, para vocês ficarem por dentro de todas as lives que a gente faz. Essa live que a gente acabou de fazer aqui com a professora Sônia Alegretti, essa semana estará no ar no nosso canal no YouTube. Então, depois eu passo o link diretamente para você, professora, também. Sim. Mas aqui nós temos o link, a gente clica em vídeos. Nós temos o link de todas as outras lives que a gente fez, justamente para trazer aí para os educadores insights de como eles podem utilizar as novas tecnologias a favor do processo de ensino e aprendizagem. E aí, se o professor quiser, o educador, o pai, a mãe, tio, a tia, a avó, quem estiver nos assistindo, queira aprofundar mais ainda os seus conhecimentos em relação à EdTech, a Educação e Tecnologia, é só entrar lá no nosso site, nos contactar e ver os cursos que nós temos aí para você aperfeiçoar, para fazer uma formação docente aí de ponta, tá ok? Professora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. A Carla pediu desculpas, ela mandou mensagem aqui para mim pelo WhatsApp, pedindo desculpa devido a essa falha técnica que a gente teve aí devido à chuva. Também pede desculpa aí para o pessoal que está assistindo a gente, por ela não conseguir participar hoje, mas desde já a gente agradece a sua presença. Se quiser também, aí esse momento agora é seu para se despedir, para mandar beijo para a mãe, para o pai, para a tia, para a avó, para quem quiser. Não, primeiro foi delicioso a gente bater esse papo, porque há tanto tempo a gente não parte, né, Alex? E eu acho que, assim, é ter coragem, né? Eu fico, assim, super orgulhosa de te ver, assim, na Casamento, na Classmaker, porque, gente, eu te vi na graduação, né? Então, o quanto você caminhou e como foi gostoso, eu acho que cada um toma o seu percurso. A educação, ela tem uma questão não é de dom, é de amor, né? Quer dizer, a gente chora, dói, reclama, mas chega no final e a gente chora de alegria, tá?
Esse eu acho que está sendo um momento muito difícil para os educadores, não só na incerteza do que fazer, mas na incerteza do que vai nos acontecer, né? Porque a gente sabe da quantidade de aulas das escolas que estão fechando, mas, gente, a educação é muito grande. A educação ela tem a troca das cadeiras, mas, com certeza, uma educação séria, eu sempre falo assim, professor, você tem que sair. Às vezes os professores saem porque querem, ou por algum motivo a gente é obrigado a dispensar um professor, mas a gente sabe que todo mundo aprende e que vocês trazem muito ensinamento para a escola, como vocês também aprendem muito com a escola. A escola não vive sem dois elementos fundamentais, professor e aluno. Então, que vocês são as pessoas fundamentais e mais do que isso, vocês conseguiram nessa pandemia mostrar o seu valor. Hoje, eu vejo que o pessoal dá mais valor a vocês. É isso. O microfone estava aqui. Maravilha, professora Sônia. Muito obrigado aí pela sua presença. A vocês que estão aí em casa nos assistindo também, muito obrigado por ter nos assistido. Você que vai nos assistir depois também, muito obrigado. Assista, compartilhe esse vídeo, porque conhecimento precisa ser compartilhado para que juntos a gente possa cada vez mais construir uma sociedade melhor. Não apenas um país, mas uma sociedade melhor. Porque por meio da educação a gente consegue diminuir a fome, a miséria, a pobreza, a violência, e quem sabe aí em breve, um dia novamente, a gente pode andar em qualquer lugar do nosso país, com o celular na mão, despreocupado, porque sabemos que todos estão educados, todos estão empregados. Esse é um sonho que ele é possível sim, nada é impossível, basta a gente acreditar e lutar para que isso aconteça. Professora Sônia, mais uma vez, sem palavras aqui, para agradecer a você aí por esse convite maravilhoso. Obrigado pelos ensinamentos de vida aí também. E vamos lá. Gente, maravilha. Gente, fiquem com Deus e até quarta-feira, onde a gente vai ter a nossa próxima live, tá ok? Hoje eu não passei a agenda da live para vocês, porque geralmente essa agenda quem passa é a Carla. Então, na próxima live, quando estiver aí na quarta-feira às 9 da noite, ela vai passar para vocês toda a programação de fevereiro, tá ok? Gente, brigadão. Tchau, tchau, professora Sônia, mais uma vez. Brigadão, tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal.